Eu sou Marcos Bezelga. Eu sou o Rafael Buchola. Este é o seu podcast Já Comecei Cansada. Pega um café e senta aí pra bater um papo com a gente. Já comecei cansada, tá no ar mais uma segunda-feira, Bilu! Segunda-feira maravilhosa, sempre começando a semana cheia de energia, sempre lá em cima, só que não, né? A gente tá sempre cansada, eu já comecei a semana, já saí do fim de semana acabada, bichas. Ai, Jesus. Tô ainda com ressaca das festas de Halloween, vamos falar sobre isso. E do outro lado deste oceano maravilhoso, para dividir esse dia comigo e para reclamar da minha ressaca, está ela mesma, minha musa do verão, toda cabeluda, gente. Ela tá com uma mecha enorme, ela tá com um franjão maravilhoso. Tô amando. Rafa, Bilu, tá boa? Bicha, tô bem! Olá, meus amores, como vocês estão? Cansadas? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo agora, independente do horário, independente de onde você esteja também. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do @Já Comecei Cansada. E eu sei que hoje, olha, nós vamos falar sobre coisas muito bacanas, vamos reclamar muito, porque já começamos a semana bem cansadas. Aliás, nós gravamos no fim de semana, liberamos na segunda e já saiu o resultado presidenciável. Então, assim, vocês já sabem, nesse momento, já sabemos quem é o novo presidente do Brasil. Já sabem, bicha. Nós não sabemos, mas a gente aqui, o pensamento é, se Deus quiser, a gente está celebrando a vitória da Lula. Exatamente. Então, assim, a gente profetiza hoje para acontecer na segunda-feira. Totalmente. Estamos aqui confiantes. E hoje com um tema que eu acho que todo mundo vai se identificar, entendeu, cara? E é para dar uma cutucada também. Ai, gatilho, bicha, vai ter gatilho? Vai. Bicha, vai ter muito gatilho hoje. Muito gatilho. Todo mundo vai se identificar. Eu sou a mestre nisso, eu sei. Eu tenho muitas coisas para compartilhar hoje. Mas, bicha, conta pra gente qual vai ser o tema gatilho da semana. Ai, bicha, hoje vai ser difícil. Hoje a gente vai cutucar aquela feridinha que você tem aí. Vamos falar de escapismo. Mas o que é escapismo, gente? O que é escapismo? É você escapar da dieta? Talvez. É você escapar da polícia? Provavelmente. Não tive que escapar da polícia até hoje. É você escapar do banco que fica te ligando para te cobrar as dívidas? Eu faço isso diariamente. Se me ligam de um número que eu não conheço, eu não atendo. Eu trabalho dessa maneira. Não atendo. Porque eu sei que boa coisa não é. Ou é cobrança, ou é propaganda, ou é alguém tentando me vender alguma coisa. Então já não atendo. Então só isso. Ou é você aquela fugindo, igual aquela senhora da entrevista do meme. Senhora! É isso que é escapismo? Vamos ver, tem que pensar, né? Na verdade, bicha, o grande lance do escapismo, que eu acho que a gente acaba seguindo pro inconsciente, é você começar a realizar ações, né, pra fugir da realidade. É. E eu acho que todo mundo faz isso num momento ou outro, ou vai fazendo isso ao longo da vida, que eu acho que é totalmente comum. O escapismo acho que faz parte do nosso cotidiano. Sim, certo? Sim. Eu acho assim. Eu acho que você tá certa, bicha, porque você tá sempre certa. Mas assim, ó, se a gente pensar definição de escapismo, o que é o escapismo, né? A definição de escapismo é que ele é um desvio mental de qualquer aspecto desagradável ou enfadonho do cotidiano, seja coisinhas que você não gosta. Então você normalmente faz isso por meio de atividades que envolvem imaginação, entretenimento, assistir um Netflix, por exemplo. E o escapismo ele pode ser usado para se ocupar, né, para deixar sua mente ali ocupada, longe de coisas e sentimentos persistentes que ficam na sua cabeça e que te causam, por exemplo, coisas como ter uma tristeza geral, uma depressão, uma preocupação de maneira geral. Então você encontra maneiras de escapar daquelas situações desagradáveis e foca em outras coisas. Isso que é o escapismo, né? Por exemplo, uma pessoa que é completamente viciada no mundo geek, que vive no mundo geek, né?
que tudo que ela faz é do mundo geek. A gente, por exemplo, existe o lance saudável do escapismo e existe algo que você excede um pouco quando aquilo começa a fazer parte da sua realidade mesmo. Sim. Tem o escapismo saudável e tem aquilo que exacerba, que daí eu acho que já não é legal. Acho que tudo que é em excesso não é bom. Por exemplo, se você pegar pensadores assim que não sou eu, né? Então, Freud, por exemplo, ele fala que uma cota de fantasia na vida do ser humano é necessária. Então, ele dizia já lá nos, sei lá, de quantos anos Freud tinha, que ele falava que os seres humanos não podem substituir a satisfação sem extorquir a realidade, que significa mais ou menos que a gente precisa de um elemento de fantasia, de escapar para você viver, né? Viva. Só que o que acontece é que a gente acaba, não, quer dizer, não é que a gente acaba, é em algum momento, se essa cota de fantasia que você devia ter na sua vida ultrapassa o básico e você extrapola isso, aí começa a ser um problema. Do tipo, por exemplo, você viver só num mundo virtual, de você viver como personagem do, sei lá, do videogame que você joga, ou de você viver por aquele personagem que você reconstruiu nas redes sociais e você esquece da sua vida normal. Aí começa a virar um Eu acho que é problema. quando a fantasia toma o controle, né, bicha? Eu acho que é isso, cara. Quando você perde o controle e a fantasia entra aí pra controlar você. Bicha, me diz uma coisa, você já teve aí os seus escapismos, digamos assim? E quais foram eles? Ai, bicha, você sabe que eu tenho um problema muito grande pra diferenciar escapismo de procrastinação, mas a gente já Tá. fala sobre isso. Eu acho assim, eu tenho vários escapismos. Eu, por exemplo, assim, quando eu tô em coisas que eu não quero pensar da vida, sabe? Não tô afim de lidar com algum momento, uma coisa específica da minha vida naquele momento. Eu acabo, tipo, pego uma série pra assistir, aí eu não paro de assistir uma série, porque assim eu não tenho que ficar pensando nas coisas da vida, sabe? Então eu sempre que Sei. tenho um problema muito sério, ao invés de e resolver de uma vez, eu acabo mudando o foco da minha energia para outras coisas, como por exemplo, eu vou assistir todas as temporadas de uma série. E aí eu foco a minha energia naquilo para não pensar nas coisas que eu tenho que fazer, porque elas vão me deixar chateado, ou para não pensar, por exemplo, que tem coisas que não estão dando certo na vida, então eu acabo fazendo isso. É, isso acontece comigo. O meu escapismo é muito mais de assistir coisas, de ler coisas e de me tentar puxar para um mundo que não é um mundo que eu vivo, né? Esse é o meu escapismo. Mas, ô bicha, mas aí, por exemplo, o escapismo entraria num hobby também? Essa é a minha questão, Então, eu entendeu? acho que sim. E aí eu tô trazendo essa discussão pra mesa, né? Vamos debater e discutir, sabe? Não somos Não, psicólogas, não bicha, a somos gente filósofos. não é psicóloga. A, Porque assim, cara, eu vejo o escapismo algo, por exemplo, algo que você pode fazer no cotidiano, mas um escapismo forte mesmo é quando você realmente perde o controle, que é essas pequenas ações aí pra você acabar fugindo da realidade. Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? O alcoolismo às vezes é um escapismo. eu acho que é Tô jogando total. Eu acho eu mal, acho. né? Eu acho total que o alcoolismo é um escapismo, a questão toda das drogas. Das drogas, sabe? Por exemplo, o vício em determinada cor, por exemplo. A gente sempre tende a jogar, bicha, algo para as nossas frustrações, às vezes, para uma compulsão, Hum. né? Uns têm uma compulsão na comida, outros têm uma compulsão na bebida, na jogatina, nas compras, Você acha, na você atividade. acha que, por exemplo, eu fiquei triste, vou fazer compras, é um escapismo também. Totalmente, bicha. Totalmente. Totalmente. O shopping center, ele foi projetado para te acolher. O próprio ambiente dele é um ambiente mais acolhedor, como você tivesse ali numa bolha acolhedora. Então tem todo um pensamento, por exemplo, o cheiro do shopping, a praça de alimentação, o cinema,
tudo ali para você ter um pertencimento de bem-estar. Então, eu acho que isso já é algo que você já consegue dar. E é muito engraçado isso, bicha. Você sabe que, quando eu fui. Logo que eu cheguei em Curitiba, eu fiquei uma semana, tipo, me sentindo super longe de casa, né? Ah, Obviamente. sim. E, né, enfim, um mesinho ali. Mas quando eu entrei num shopping, me deu uma sensação tão peculiar de tipo, conheço esse lugar. Hum, Estou em casa. Ó, já não tá tão diferente. Porque todo shopping foi projetado para você sentir um pertencimento, para você sentir um bem-estar em comum ali. hum. Então, sem dúvida alguma que é um tipo de escapismo. Vou fazer compra, né? Ou tô triste, vou fazer atividade física, dar uma liberada na endorfina. Fazer compra libera hormônio Hum. também, bichá. Eu acho. Você não acha? Não, eu acho. Na verdade, eu acho assim, tem várias maneiras de você escapar, né? Ou de você. E eu acho que é natural e saudável você procurar maneiras de. Porque também, vamos pensar assim: se você acorda, trabalha, produz, volta pra casa, aí dorme, aí acorda, trabalha, produz, dorme, acorda, trabalha, produz. Vida é muito chata, né? Então eu acho que Sim. o escapismo ele é necessário, né? Eu acho que escapar das rotinas, por exemplo, fui no shopping fazer uma compra depois do trabalho para não ter que ir de novo ir para casa, né, fazer janta para trabalhar no dia seguinte, etc. Então eu acho que escapar dessas rotinas do dia a dia é muito importante. E eu acho que ele não só é importante, como ele ajuda a pessoa é, a evoluir, né? A ter um crescimento pessoal, a se tornar uma pessoa interessante, porque você, sei lá, vai ler um livro, vai fazer uma compra, vai passear, vai conhecer gente. Ou seja, você tá, de alguma maneira, agregando na pessoa que você é, em todas essas coisas que você faz, né? Então Total. eu acho que isso é o máximo. O problema é aquilo que eu estava falando agora, eu acho que o problema é quando você coloca quando o escapismo se converte numa procrastinação, né? Que você evita viver a sua vida real, né? Que você tenta não voltar à sua vida real. Ou, por exemplo, quando esse escapismo, por exemplo, as compras começam, ou as compras, ou as drogas, ou o álcool, ou excesso de qualquer coisa, acabam te prejudicando, né? Por exemplo, putz, comprei demais, estourei o cartão, não tenho dinheiro para pagar, tô endividada. Ou né, começa a beber demais e aí começa a desenvolver então um problema de alcoolismo. Ou acaba, sei lá, usa drogas uma vez porque foi legal, porque você não pensou em nada, de repente você está usando ali todos os dias. Aí começa a se virar um problema. Mas eu acho que escapismo, de maneira geral, é necessário, bichá. Já pensou a senhora acordar todo dia e não ter um negocinho pra te tirar da realidade? Ai, Deus que me livre, querida. Não dá. É muito chato cair numa rotina, bichá, mas ao mesmo tempo eu penso assim, cara, a vida é isso, né? É acordar e trabalhar, volta, vai pra academia e vai pra casa dormir. Aí uma vez ou outra você tem que dar uma quebrada nisso, né, bichá, no dia da semana. Talvez ir ao cinema, ou sair pra jantar, ou no meu caso ter um Opa, eu date ouvi ou outro. date, teve Coisas pra dates. quebrar isso. Teve dates, bichá, é sempre bom, né? Deixando Belo! solteira, tem que ter uns Arrasou, datezinhos, né, bichá, meu tem que bem? ter. Tem que ter Né? mesmo. Tem que ter um date Tem escapista, que ter. bichá. Mas assim, o lance, bicha, que eu acho que você. E aí é o que eu gostaria de entrar nesse próximo tópico, que é quando o escapismo se torna um Hum. vício, tá? E aí eu vou falar por mim. Eu já tive uma compulsão sexual muito Mentira, forte, B. onde toda hora, bichá, juro. E eu já tive que, tipo, levar isso pra terapia pra dar. Quando, vamos supor, quando a compulsão sexual ela te domina. Então é como se eu não a mais dominasse. Então toda hora, vamos supor, eu ia para um lugar, eu tinha que ligar o Hum. Grindr. Ou ia para sair do trabalho, tinha que dar uma zinha. Ou Todo dia? já fiquei todo dia, bichá, todo Arrasou. dia. Haja chuca, gente.
E aí. Não, mas eu digo assim, não é nem um sexo em si, Uma entendeu, cara? brincadeirinha, uma Uma brincadeirinha, pegaçãozinha. Um uma mãozinha ali, tá. chacheio, entendeu? Já tava, E aí, já. assim, Não precisava ser você. um tudo. Só um negocinho já, um Não, brilhinho já dá, tá. tava ótimo, cara. E aí você passa a ter uma dependência disso muito forte. E isso é muito ruim, Bi. É. E aí, por exemplo, é uma droga, é um vício, como qualquer outro. Tem gente que é viciado em drogas, tem gente que é viciado em álcool, tem gente que é viciado em compras, e tem gente que tem essa compulsão. E aí, quando a compulsão se torna um vício, algo que você não consegue controlar, aí eu acho que esse escapismo não é saudável. Aí eu acho que você tem que rever a situação enfim, para conseguir tratar isso e reverter isso e você voltar a ter o controle da sua vida. Eu acho assim. É aquela questão da procrastinação, né? Que eu falei que é o meu problema de acabar escapando tanto que eu não quero voltar nunca mais, né? É, Mas você procrastina muito, depende, bicha? bichá. Eu sou muito. Como é que eu posso dizer? Eu sou muito decidida que eu vou fazer, eu vou resolver e pronto, acabou. Mas para eu chegar nesse ponto, dependendo da atividade que eu vou fazer, eu acabo procrastinando. Então, por exemplo, eu tô no trabalho, aí tem que, sei lá, fazer uma reunião. Ai, gente, eu não quero fazer reunião. Aí eu tento fazer de tudo para evitar aquela reunião. Aí eu atraso a reunião, aí eu mudo para outro dia. Não precisava mudar para outro dia, mas eu não quero, sabe? São atividades específicas que eu não quero fazer. Que você não quer Ou, por fazer. exemplo, você tem que apresentar um negócio, por isso você não quer, ou você quer fazer, você tem que escrever uma coisa que você não quer. Qualquer atividade que eu não quero fazer, que eu não gosto de fazer, eu acabo procrastinando, jogando ela mais pra frente. Então eu trago, por exemplo, outras atividades que eu gosto um pouco mais, ou que eu me importo um pouco menos para fazer, e fazendo antes das que eu não gosto. Né? Então, apesar de saber que a mais importante era aquela que eu devia fazer aquela primeiro, né? Então eu sou muito brasileiro nesse sentido. Sabe quando o brasileiro deixa tudo para última hora? Eu sou essa. Sei, Deixo sei. o que. Agora, bicha, vem cá. Tenho uma dúvida aqui para tirar com você. Tira, bichá. Você já utilizou a comida como Todos escapismo? os dias da minha vida, Bi. Você sabe, eu tava tendo uma conversa com uma amiga minha essa semana, é, inclusive, e aí eu falei assim, eu tava falando, é incrível como pra mim as pessoas têm manias diferentes, ou maneiras diferentes, na verdade, de lidar com a vida. Para mim, assim, quando eu tô muito estressado, por exemplo, ou quando a vida tá muito difícil, quando tem muita coisa acontecendo, a primeira coisa que cai na minha vida, assim, é uma dieta, né? Então, se eu tô num momento bom da minha vida, eu consigo fazer uma dieta, eu consigo focar na minha alimentação e tal. Se eu tô com problemas, pensando em outras coisas, etc., aí já era. Cai pro espaço, bicha? Cai, a primeira coisa que cai é comida. Eu sempre desconto na comida. É mesmo, cara. Mas você sabe que comida é uma coisa muito louca. Você sabe que tem muita gente que tem eu não digo como é que eu posso dizer, cara? Usar uma palavra bacana, assim, que tipo, que tem uma problemática com a comida, Sim, é sabe? muito Seja uma normal coisa. você acabar É muito comum, descontar na bicha. comida, né? A Muito. comida é um conforto. Então, pra mim, por exemplo, é, desde a pandemia, por exemplo, pra mim, né? Isso é um problema meu comigo mesmo, ouvintes maravilhosas. É, eu ganhei, de 2019 pra cá, eu ganhei 10 quilos, bicha. 10 quilos eu ganhei. Eu ganhei 10 Nossa, quilos. bicha, não Pois sabia. é, gato, eu ganhei 10 quilos. É, acho que essa cara de bolacha saiu da onde que eu tô? Ah, Eu querida. ganhei 10 quilos no período da pandemia. E eu não perco esses 10 quilos de jeito nenhum. Eu não consigo perder esses 10 quilos ultimamente. E eu tento fazer dieta assim toda semana. Toda semana eu tento, eu faço 2 dias. Aí no terceiro dia acabou. No terceiro dia eu, sei lá, tô trabalhando muito, eu tô trabalhando até tarde. Primeira coisa que vai embora é a dieta. Primeira coisa que vai embora é a dieta. Mas aí você come o quê, bicha? Quando quebra, dá essas quebras aí, você come Doce, o né, quê? Que você fala gata? assim, vai embora. Doce. Eu sou uma formiga. Eu sou uma formiga. Eu tive épocas da minha vida que eu ficava sem comer doce, assim, meses.
sem comer doce. Atualmente, todo dia tem que ter um docinho. Formiguinha ali. Nossa, bicha, você sabe que é algo que eu não me importo, Ai, que Bi? inveja. Nossa, eu não como doce, não me faz a menor falta, bicha. A menor Que inveja, falta. porque pra mim. Juro, cara. Aliás, Uma, eu uma sou irritadíssima com essas pessoas que olham na minha cara e falam assim: ai, eu não gosto de chocolate. Ai, não gosto de doce. Ai, é tão difícil pra mim ganhar peso. Eu como tanto. Bicha, você quer me ver com raiva? É me botar pra conversar com uma pessoa dessa. Ai, eu como tanto, não engordo. Palhaça! Ridícula! Horrorosa! A gente É aqui, eu aqui irritante mesmo, contando as colheres de bicha. arroz pra fazer uma dieta e a senhora tem coragem. Meu namorado, inclusive, ele fala assim: ai, tô comendo tanto, não ganho peso de jeito nenhum, tô comendo 5.000 calorias por dia. E eu falo assim: bicha, porque Caralho! ele tá fazendo spinning agora todos os dias, e aí ele come tudo isso de caloria por dia e tá igual um pau de vira-tripa. E eu fico com ranço, porque eu fico assim, gente, as pessoas têm. A gente precisa entender também, gente, que primeiro não existe um modelo específico Ideal, de né? Pra corpo, todo de mundo. beleza, é o que você se sente bem com você mesmo, ok? Ponto. Eu tô falando da questão do meu peso, dos meus 10 quilos que eu ganhei, porque é uma coisa que me incomoda a mim mesmo, tá? Nenhum problema. Aí a outra questão é que pessoas têm metabolismos diferentes e pessoas têm realidades diferentes. Por exemplo, meu namorado come 5.000 calorias por dia, mas ele vai pra academia 2, 3 vezes por dia. Então ele precisa dessas calorias. Nossa, a bicha, ela é rata, né, Ela não gata? era, A bicha é ela rata. virou agora. Mas aí, ó, entra no nosso tema do escapismo. Por que ele virou esse rato de academia? Porque ele começou a fugir de outras coisas que ele não queria fazer. Então ele. Ai, eu aqui, gente, aqui expondo meu namorado sem ele nem saber o que tá sendo falado. Mas, por exemplo, Peter, um beijo, beijo, Peter. Peter. Não vai ouvir. Mas enfim, Não vai. ele tava escrevendo um livro. E aí ele chegou num ponto de escrever o livro que ele não tava andando mais. E aí ele começou a ir pra academia. Então, sei lá, todo tempinho que ele tem que a cabeça dele fica vazia, ele vai pra academia. Ao invés de colocar energia no livro ou na atividade que ele não quer fazer. Então ele tá evitando uma atividade, colocando outra para repor essa atividade, para repor esse. Porque se ele fica sozinho, ou se ele fica sem fazer nada, ele acaba pensando nas coisas que ele devia estar fazendo. Eu não tenho esse problema que eu tô sempre Entendi, trabalhando, bicha. né? Então, assim, se eu tenho um tempinho livre. É aquela questão. Lembra do nosso episódio da produtividade que a gente tava falando? Lembro, mas, bicha, será que não acaba rolando uma pressão, cara? Tipo, porque o livro dele tá aí, entendeu? Eu acho que eu ia ficar pensando muito nesse livro. No quesito, cara, beleza, eu vou treinar, eu vou fazer as coisas, mas tem alguém me esperando ali, sabe, cara? Tem alguém meio que. Eu não sei se rola uma pressão nessas horas que a gente faz o escapismo. Por exemplo, eu me lembro que quando eu escapava pra transar, Pra dar uma zinha. pra dar umazinha, eu sabia que aquilo não era certo, Tá. sabe, bicha? Por exemplo, chegou na pandemia, cara, tipo, a hora do almoço, ou tava em casa, tipo, meu, eu ia lá, eu tinha um rapaz que eu sempre saía aqui, que a gente, tipo, meu, direto, não precisava, tipo, não era eu e ele, basicamente todo dia, sabe? Então, mas assim, graças a Deus eu consegui controlar isso e isso passou. Hum. Entendeu? Então, eu acho que tudo é uma questão de controle e ajuste. Agora, se para ele tá tudo certo, beleza. Eu acho que tem que vai embora, vai escapar, querida. Vai rolar um escapismo bafo e vai ser feliz no seu escapismo. Então, Entendeu? eu tenho esse problema que você tava falando aí, né? Dessa questão de você ficar pensando se você, sei lá, devia estar fazendo alguma coisa, se você devia estar, sei lá, trabalhando ou fazendo aquela atividade. Ah, você deve Eu ficar sou pensando dessas. Então, por nisso. exemplo, eu tenho trabalho pra fazer, né? Imagina, chegou o fim de semana, vira e mexe, eu tenho que trabalhar no fim de semana mais do que eu gostaria. É, e aí eu tenho que trabalhar no fim de semana, por exemplo. E aí eu posso acordar e falar assim, eu vou pra academia primeiro, ou eu vou encontrar um amigo meu, ou eu vou fazer qualquer coisa. O que quer que eu vá fazer, academia, encontrar um amigo, qualquer coisa, que não seja aquela atividade que eu sei que eu tenho que fazer, que no meu caso é trabalhar, eu fico pensando nisso.
Então eu tô na academia, mas eu tô assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que voltar pra casa pra trabalhar, eu tenho que voltar pra casa pra trabalhar. E já várias vezes eu na academia ou tomando café com um amigo, eu acabo parando o que eu tô fazendo e falando assim, eu tenho que ir embora, porque eu não consigo ficar aqui nesse momento pensando nas coisas que eu tenho que fazer. Então eu preciso ir embora pra casa pra fazer o que eu tenho que fazer e depois eu relaxo. Então eu tenho isso. Eu fico nessa pressão de eu tô escapando, mas eu não deveria. Eu tô Sei. fazendo uma coisa que faz bem pra mim, ou que eu gosto de fazer, mas eu não deveria. Eu deveria estar em casa fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Então eu tenho isso. Eu sou muito assim. É, eu não consigo ficar. Eu procrastino, por exemplo, até um momento, né? Então, assim, se você me der uma semana pra fazer um negócio, você fala assim, Marcos, tem uma semana pra fazer. Eu vou olhar para aquilo e vou falar assim, dá pra fazer em meia semana. Então eu vou passar os 2 primeiros dias meio que jogando pra frente. Mas no momento que eu tenho que fazer, eu acabo fazendo, né? O que eu não consigo, Ah, o que eu não consigo fazer ainda, não cheguei nessa evolução da minha vida ainda, gente. Eu vou chegar um dia, quem sabe. É fazer as coisas com tempo. Eu faço tudo correndo, né? Eu jura, faço tudo B? correndo. Eu faço tudo. Mas não porque você tá atrasada. Não, é porque assim, por exemplo, vamos pensar aí nessa atividade, né? Eu tenho, sei lá, eu tenho um relatório para entregar no final da semana. Aí eu olho para aquele relatório e falo assim, eu consigo escrever esse relatório em 3 dias ao invés de 5. Então, nessa primeira parte da semana, eu vou fazer outras coisas. Eu vou pegar um outro projeto de lado, eu vou mandar outras coisas, eu vou marcar umas reuniões com esses clientes, etc, etc, etc. Então, me sobram 3 dias para fazer. Enquanto que se eu tivesse espalhado aquele relatório para fazer em 5 dias e fizesse um pouco dessas outras atividades todos os dias, seria melhor. Entendeu? Tá, Então eu acabo fazendo tudo meio entendi. correndo, meio que de última hora. Eu tenho isso, não? Eu já tentei vários aplicativos de produtividade, de fazer não sei o que. É muito ruim para mim. Muito, eu não consigo, me causa uma ansiedade muito grande. Eu tinha feito download de um aplicativo há uns tempos atrás, que ele te dava as atividades que você tinha que fazer, né? É, e meio que você colocava, né, as atividades que você tinha que fazer, e meio que quando que você tinha que fazer e o tempo que você tinha para fazer elas. Aquilo me causava uma ansiedade, ver o negocinho ali que eu tinha que fazer amanhã e não estava pronto ainda, eu ficava louco. Isso me. Jura, bicha? Nossa, eu não consigo ver desse jeito. Eu preciso de. Eu preciso. Como é que eu posso dizer? Eu preciso. Não é de tempo. Eu preciso que as coisas sejam feitas no meu tempo. Eu realmente preciso disso. Eu não consigo lidar com aplicativos de produtividade, com uma vida muito no calendário, sabe? Não consigo. Então, por exemplo, assim, vamos fazer planos para o fim de semana? Só consigo fazer planos para o fim de semana no fim de semana ou no máximo uns dias antes. Porque se você, por exemplo, planejar um negócio para mim, sei lá, vamos sair daqui um mês no sábado, sei lá, X de dezembro, putz, acabou para mim. Eu vou ficar pensando naquilo que eu tenho que fazer no sábado X de Ah, você sabe que dezembro. eu sou dessa também, bicha? Não gosto de marcar nada assim com muita antecedência, não, Eu não, para sabia? mim não funciona. Para mim tem que ser uma coisa mais espontânea, mais tipo, o que você vai fazer amanhã? Amanhã eu não vou fazer nada. Então vamos fazer não sei o quê? Aí eu consigo. É, Eu gosto assim também, entendeu? Tipo, fazer uma coisinha mais ou menos nesse esquema, eu acho legal. Tipo, porque se. E aí, bicha, depois de uns por eu me comprometo um mês aí antes, acontece um aí eu também negócio, faço um negócio, ou na hora também falo assim, ai, meu, que tipo, sabe? Ai, é muito tempo antes, ou, bicha, não gosto. Olha, não marque nada comigo com mês de antecedência, porque eu não vou garantir. ou você é Eu já vou velha deixar igual bem eu, claro. e aí no dia antes você fala assim, mas eu não tô afim. E aí eu não vou. Isso acontece Já demais vou deixar comigo. bem claro. Agora, bicha, você sabe que, por exemplo, eu adoraria ter um escapismo da leitura, por exemplo. Hum. Eu acho que a leitura é um escapismo super É bom. bafo, bicha. Não, Tipo, ler é não é bom. Você, eu queria tanto ler assim, sabe? Tipo, chega e fala assim, ai, eu li tal livro.
ai, não sei o quê. Ou até mesmo fazer que nem seu boy, participar de um clube do livro e discutir Hum. e não sei o quê. Ai, eu acho bafo, bichá, queria, Mas a viu? gente Acho um conversou uma escapismo vez. babado. Você não gosta de ler, né, Bi? Não é pra você. Ai, não gosto, bichá. E olha que eu sou jornalista, Bi. Mas não gosto de ler, eu gosto de escrever. Tá. Escrever eu gosto. Mas ler pra mim, eu começo a ler, eu paro, Bi. Eu paro, sabe? É. E aí eu fico, por exemplo, eu começo a ler, aí eu fico vendo quanto tempo falta pra eu terminar o livro. Ai, E gente. aquilo começa a me dar uma ansiedade, bichá, que eu fico Deixa eu louca. te contar sobre isso. Eu tenho um Kindle, né? Porque não sei se eu já falei aqui várias vezes nesse podcast que eu moro num apartamento muito pequeno. E então não cabe tantos livros, apesar de que sempre que a gente está conversando, vocês acabam vendo que tem alguns livros ali atrás, que são livros, alguns meus, do Peter, mas enfim. Ai, tem uns funcos bonitinhos Bichos ali, bichá, que eu bem são reparei. meus friends, Ai, os são meus friends. friends. Ai, E bicha, você aí, gosta de friends? amo Friends, bicho, já assisti milhões de vezes. É um escapismo pra Escapismo, total você? escapismo. Eu acabo assim, ai gente, sabe, tô tão chateada hoje, vou pôr um episódio de Friends. Aí eu coloco um episódio de Friends, acabo assistindo um episódio que eu já assisti milhões de vezes, mas aquilo me traz um conforto, um Me traz um carinhozinho. bem-estar, eu sei como é que é Exato. isso, bicho. Eu faço isso com algumas séries É assim também. comigo. Mas enfim, a gente tá falando de livro, né? Aí eu comprei um Kindle, porque eu falei assim, gente, eu não tenho condições de ficar comprando livros físicos, porque eu não vou ter onde pôr, número um. E número dois, se eu tiver que mudar, se eu tiver que mudar de casa, etc., vai acabar com tudo, né? Vai ferrar. Eu nunca vou conseguir levar esses livros daqui. Enfim, comprei um Kindle. No Kindle, você tem opções lá da tela, e uma das opções é você colocar quanto tempo falta para terminar o livro, ou quanto tempo falta para terminar o capítulo. Eu não posso ter isso. Porque eu coloco aquilo ali, olha como eu sou louca, gente. Eu sou tão louca que eu coloco aquele negócio aí, tá assim, 14 minutos pra terminar o capítulo. E eu fico assim, gente, eu tenho que terminar em 14 minutos. Porque se eu não terminar em 14 minutos, eu sou uma incompetente que não conseguiu ler esse capítulo em 14 minutos. A verdade é que Tem que ter proteção, né, o jeito que bicha? eles estimam esses 14 minutos são baseados no quanto você leu as primeiras X páginas, né? Então eles meio que faz lá a conta eles como se fosse Cálculo. um cérebro. O Kindle faz um cálculo do quanto tempo levou para você ler as primeiras páginas, de maneira que isso vai ser quanto você vai levar para ler o resto. Mas eu fico naquilo assim, eu tenho que ler esse capítulo em 14 minutos. Se eu não terminar em 14 minutos, eu sou uma incompetente. Eu tenho que terminar. Então isso me causa uma ansiedade. Então eu acho que escapismo para mim são maneiras de escapar dessa ansiedade que eu tenho de maneira geral e é diagnosticada e eu tento fazer tratamentos para isso, mas o escapismo precisa para mim, né? Cada um tem o seu, mas para mim o escapismo precisa ser uma atividade que eu faço sem tempo, que eu não tenho que pensar no quanto tempo vai levar, quanto horário vai ter. Por exemplo, eu tenho que sair daqui de casa para encontrar um amigo daqui 1 hora, né? Se eu falar assim, vou assistir um seriado nessa 1 hora, não dá, porque eu fico irritado de que eu tenho que sair, de que eu tenho que fazer. Então tem que ser uma coisa assim, eu tô com tempo, então eu vou aqui assistir uma série, então eu vou aqui ler um livro, então eu vou aqui fazer outra coisa. Eu preciso disso. O melhor escapismo para mim é viajar. É o Tá. único que quando eu viajo, eu consigo realmente escapar daquela minha realidade e viver naquela viagem de 1 semana, de 3 dias, de quantos dias você consegue viajar. E eu propositalmente tento não fazer muitos planos na viagem. Tipo, eu planejo onde eu vou, o que eu vou fazer, que dias que eu vou estar em tal lugar, mas eu não fico planejando assim, amanhã tem que ir aqui, e fazer isso aqui, nesse lugar aqui, e nesse museu, e fazer isso aqui. Porque se eu fizer isso, e eu não conseguir fazer nada disso no fim do dia, eu me sinto mal. Então isso já não foi um escapismo para mim. Jura, bicha? Mesmo se não der, assim, por exemplo, não deu tempo de eu fazer, tipo, você vai se sentir mal? Você Muito. fala assim, eu jogo para amanhã. Não, não consigo. Por exemplo, a gente tem um amigo, Zuin. Beijo, Zuin, que ela ouve a gente. Beijo! Ele me conhece mais do que muita gente. Até mais que eu mim mesmo, eu acho.
E aí, eu lembro uma vez que a gente foi tomar um café da manhã e Zwin come super devagar. Ele não come, ele degusta. Sabe? Ele come com calma, ele é uma coisa mineiro, zen, fofa, né? Então ele leva o seu tempo. E a gente foi tomar um café e na minha cabeça eu vou tomar café e eu vou estar na academia X horas, eu vou fazer não sei o que depois, eu vou fazer não sei o que depois. E aquela, não vou dizer demora, mas aquele período que ele levou para se alimentar e para comer, etc., acabou atrasando o horário que eu achei que eu ia chegar na academia. Começou a me causar um faniquito de que eu não tava no horário que eu tinha que estar, de que eu não ia fazer o que eu tinha que fazer, de que... Então, assim, se você quer encontrar comigo, por exemplo, eu sempre falo, me encontra depois que eu fizer isso. Que aí eu tô de boa, eu tô tranquilo, eu tô sussa, eu não tenho horário. Se eu não tenho horário, eu sou a pessoa mais fofa do mundo. Mas se eu tô com o horário marcado, se eu tenho outra coisa pra fazer depois, eu não consigo aproveitar o momento. Não Não, consigo. bicha. Que louca, né? Eu consigo. Ah, não, isso pra mim é de boa, sabia, cara? Vamos supor, eu consigo fazer alguma coisa, vamos supor, eu tenho um horário marcado, eu tenho 2 compromissos no dia, né? Aí eu vou, curto primeiro, fico lá, daí chega a minha hora de ir embora, eu falo, gente, ó, beijo, preciso ir, vou pro outro rolê. E fui fazer o meu outro compromisso. Isso pra mim é tranquilo, cara. Isso pra mim não Deixa eu me te perguntar afeta, uma coisa não. assim, aqui. Quando você vai... Me afeta a gente me apressando. É, Odeio que me apressem. eu, Odeio. eu sei, eu tenho que te Odeio. estressar às vezes. Quando a gente viaja. Não, mas é normal, é natural. Eu tenho que entrar na Por onda, entendeu, exemplo, cara? é, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Quando você vai viajar, aí você tem que pegar um avião. Você consegue Ah, fazer coisas no dia que você tem que viajar? consigo. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Eu fico assim, às vezes a gente vai viajar, aí Peter fala assim, eu vou pra academia, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, te encontro aqui, a gente vai pro aeroporto. Eu falo assim, mas a gente vai chegar atrasado no aeroporto. Pra mim, o voo é 10 da noite, mas pra mim aquele dia não existe. Porque eu vivo na função de pegar o avião 10 da noite. Mas, bicha, você pode, vamos supor, se é 10 da noite, você acorda às 10 da manhã. Meu, é 1 hora seu treino. Você vai conseguir treinar e voltar. Pra mim não dá tempo. Tipo, você fica Eu bitolada, você fico fica tipo. bitoladíssima, bitoladíssima. Já perdeu o voo alguma Perdi voo vez? uma vez. Primeira vez que eu vim pra Europa, eu tava Me namorando. diz uma coisa, você quis morrer, né? Nossa, foi horrível. Primeira vez que eu vim pra Europa, eu tava namorando um outro menino. é, e a gente veio pra Europa, tá? Eu não morava aqui ainda. E aí a gente veio aqui, fez uma viagem meio que assim, pros principais lugares, né? Assim que a gente queria ver. E aí a gente tava em Madrid e a gente ia pegar um voo pra Paris e a gente perdeu o voo de Paris. Ou foi, a gente perdeu o voo de Paris pra Madrid ou de Madrid pra Paris, não sei que voo que foi. Um dos dois. A gente perdeu esse voo. Menino, mas a gente teve que comprar um outro voo e era só mais Ai, tarde e gastou bicha. uma grana que não tinha, sabe? Então assim, eu não sei se isso causou um trauma na minha vida que eu vivo nessa questão. É muito difícil assim para mim. Eu vivo ali no dia da viagem, eu não posso fazer nada. Então eu tento marcar os meus voos para de manhã. Por quê? Marcar de manhã. Porque aí de fato eu só tenho aquilo para fazer naquele dia, né? Viajar. É. E aí eu já saio, já acabou. Nossa, bicha, mas assim, a senhora, eu acho a senhora bem ligada, né? Assim, a senhora é bem esperta, bem, assim, tipo, conectada com as coisas. E aí, você sabe que eu tenho uma amiga, bicha, que ela foi pra Europa, ela foi pra Itália, e aí, na hora dela voltar pro Brasil, ela foi na Itália, diz que em Milão tem 2 aeroportos, né? Hum. Aeroportos. Aí ela foi pro aeroporto. Ai, gente, imagina. Aí ela perdeu o voo. E aí, meu, ela teve que comprar uma passagem de volta pro Brasil. E assim, o cartão dela não passava, que era um caro, o cartão dela não passava. Teve que o pai passar o cartão, que não sei o quê. E ela, bicha, nem se tocou. E aí, o único voo que tinha fazia escala em Abu Dhabi.
Então ela tinha que descer no aeroporto de Abu Dhabi. Só que a bonita tava lá, tipo, meu, com uma blusinha, um shortinho. Ela desceu em Abu Dhabi, não deixaram ela nem sair do saguão, cara. Mentira! Tiveram que manter ela numa salinha porque ela não estava vestimento apropriado para ficar no aeroporto. Ai, bicha, mas eu dei tanta risada. Tanta risada. Diz que, meu, até a moça teve que ir no McDonald's comprar um lanche pra ela e levar pra salinha, pra ela poder comer Ai, alguma coisa. gente, que humilhação. Ai, bicha, muito Coitada. ela, muito minha amiga, gente, muito. Mas, Coitada. bicha, é engraçado isso. Por exemplo, cara, você falou de viajar, né? Que viajar é um escapismo. Sim, Você se desconecta total da realidade? Porque eu, quando viajo, eu me desconecto total. Total. Eu não penso, eu não vejo a hora passar. eu não diria que eu me desconecto completamente da realidade, mas eu consigo viajar, é a única coisa que me tira realmente. É viagem e ir ao teatro. São duas coisas que eu no período que eu tô ou viajando ou que eu tô sentado assistindo uma peça de teatro, eu consigo me desconectar das outras coisas que estão acontecendo em volta de mim. Você sabe que ir ao cinema também pra mim me faz isso, cara. Eu me desconecto totalmente, Então, cara. Tipo, se eu vou comendo assistir. uma pipoquinha. É isso que eu gosto de às vezes ir ao cinema, porque se eu assisto um filme em casa, eu vou ficar no telefone, eu vou fazer outra coisa, eu não vou viver aquele momento de assistir o filme. Se eu for ao Sabe o que cinema, que aí sim, também. assim eu consigo. E aí é um escapismo positivo pra mim, bicha, que eu realmente me encontro, assim, sabe? Que eu acho que é algo bom, que é estudar, é ir pra sala de aula. Ai, que Você sabe que estudiosa! eu gosto, bicha. Eu tô querendo voltar a estudar, assim, mas presencial, entendeu? Ir pra sentar É. na cadeira e estudar. Presencial. Isso me acaba me, sei lá, cara, me faz me conectar com uma outra realidade, sabe? Eu gosto, eu acho que é um escapismo também pra mim. Eu me lembro quando eu fazia mestrado, eu tava passando por um momento meio delicado, tudo, eu esquecia das coisas, Ai, que sabe? máximo, Bi. Eu esquecia, bicha. Daí tinha que palestrar, tinha que falar sobre meu projeto, tinha não sei o quê, tudo na hora de ir lá e falar. Eu esqueci, eu meio que me desconectava com a realidade. Isso era muito bom, bicha. Então, assim, cara, é um tipo de escapismo do bem, Ai, não, né? aí é gostoso. Eu tô com vontade de voltar a estudar, mas eu não consigo estudar online. É muito difícil pra mim estudar online. Ao invés Eu de. também não. Eu sou muito. Eu me distraio muito fácil. Eu também não. Eu odeio Eu me estudar distraio muito online. fácil. Odeio. Qualquer coisa online, bicha. Não gosto. Não gosto dessas coisas online. É, aula online, não sei o quê. Seminário online. Não gosto. Engraçado, Não né? gosto. Eu A gosto de gente ir pra. acabou tendo a gente acabou tendo que viver muito online, né, nos últimos anos e fazer aula online, tudo virou à distância, etc. Então, as faculdades hoje em dia fazem tudo, metade do curso é online, etc. É, eu particularmente acho, e é uma questão geracional, talvez a geração que começou aprendendo assim, né, eles se acostumem muito mais fácil. Mas para mim, que estava acostumado com sala de aula, eu preciso ir para um lugar fisicamente para concentrar em alguma coisa. Mas é porque a nossa geração foi frequentou É, sala de aula, né, bicho? Nossa geração, cara, a gente foi muito assíduo em é, sala de não aula. tinha, não Não tinha tinha essa essas questão coisas. de fazer aulas online na nossa época, né? Então, cara, eu acho que pra gente, a gente tem essa dificuldade. Eu, por exemplo, mas é que nem, bicha, o home office pra Não mim, funciona para você? entendeu? Não funciona, não funciona. Eu sou muito mais feliz indo pro escritório trabalhar, Ah, entendeu? B, Talvez foi por isso que eu desenvolvi aquela compulsão na pandemia, de fazer uns rachos todo momento. de fazer Um lelê. fazer um lelelelelelele Sei. ali, porque eu tava tão enclausurado, eu não tava conseguindo ter uma concentração, eu tava estranhando tudo aquilo, sabe? Então a maneira que eu encarei com tudo isso foi de canalizar essas frustrações, canalizar essa angústia numa questão sexual mesmo, É. né?
Mas o que assim, é totalmente compreensível. É uma pena que eu não canalizei isso numa leitura, não canalizei isso numa escrita, não canalizei isso na construção de uma coisa positiva. Mas, Uma pena. sim, tá, mas eu acho que é importante. é, Uma das coisas que se falou muito na época da pandemia era a questão de você tem que aproveite esse tempo para fazer isso, etc, aquilo mais, isso outro, produzir mais, fazer mais. Eu acho que é legal essa sua visão do tipo, putz, deveria talvez ter focado em outra coisa, ter canalizado essa energia em outro lugar, mas eu acho que é muito importante também pensar que se respeitar de que às vezes você precisa canalizar a sua energia em algo que não seja produtivo, né? Você precisa escapar e utilizar esse escapismo de assistir uma série, de ler um livro, de ir andar de bicicleta, de fazer um sexozinho, de encontrar um amigo para tomar um café, justamente para que o seu cérebro tenha um momento de alívio para que você foque em outras coisas depois. Eu acho que a gente não pode se cobrar o tempo inteiro de que a gente devia ter feito outra coisa, né? Porque senão você enlouquece. Eu acho que é importante você se respeitar, respeitar as coisas que o seu corpo e a sua cabeça precisavam naquele momento. E se o que o seu corpo e a sua cabeça precisavam naquele momento era fazer um sexo com estranhos, vá fazer sexo com estranhos. Porque vai te fazer bem. Bicha, minha amiga psicóloga, amei! Ela é Amei! Volto na psicóloga. próxima sessão, É, bicha. Volto na próxima como diz minha terapeuta, sessão. vamos parar por aqui. Vamos Vamos parar parar por por aqui. aqui. Tá bom por Vamos parar hoje. por aqui. Eu quero que você pense nisso para a próxima sessão. Que, aliás, gente, você que não faz terapia e você que é terapeuta, minha amiga terapeuta, que estiver ouvindo esse episódio, eu não sei onde vocês aprenderam isso, mas é a coisa mais irritante para um paciente é quando o terapeuta olha bem na sua cara e fala assim: vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui o quê, querida? Eu paguei por 1 hora de terapia, eu quero o final dessa terapia, eu quero saber tudo dessa terapia, até os 15 minutos a mais que eu paguei, a senhora dá um jeito de encontrar alguma coisa pra gente falar, palhaça. Você tá querendo terminar mais Mas, ô cedo? bicha, mas eu vou te falar uma coisa. Você sabe que até esse vamos parar por aqui é uma É uma técnica técnica, pra me né? irritar. É o... Essa técnica de vamos parar por aqui é uma técnica pra me irritar. É uma técnica que eles desenvolveram pra me deixar puta. Parece palhaçada é essa, vamos parar por aqui. Agora que o negócio ficou interessante, você vem me falar que vamos parar por aqui. Tem meia hora de terapia ainda. Bicha, pra você pensar, pra você ficar com isso na cabeça ao longo da semana e voltar E com isso aí na desconta tudo segunda. na comida. Porque tá ansiosa. Exata, essa Essa é a ideia. Me deixa bicha, gorda. essa é a Palhaça, querida. terapeuta, Terapia não é gente. fácil, não, querida. Terapia não é escapismo, meu Não é bem. mesmo. Se você, amiga, acha, quer fazer terapia porque acha que terapia é um escapismo, não é. Inclusive, toda terça-feira, quando eu tenho que fazer esse inferno dessa terapia, eu falo assim, eu não acredito que eu tenho que fazer terapia, gente. Posso cancelar? Por favor, posso fazer outra coisa? Teve uma sessão que eu não tava a fim de fazer, eu paguei a sessão e não fui. Porque, não Ah, quero fazer. bicha, Eu não quero pensar nos problemas da minha vida agora. Eu já tô muito realista com os problemas da minha vida no momento. E tem isso. Então, assim. mas é natural, bicha. Às vezes você não quer mesmo encarar as coisas, cara. Eu mesmo já cancelei. Tipo, hoje eu não tô afim e não vou. Entendeu? Sabe? Não tô afim, não estou disposta. Com licença. E tchau. Não Arrasou, vou, bichá. querida. Arrasou. Sabe? E, bicha, me diz uma coisa. Você tem alguma dica pra dar pra galera que fomenta ou que realiza o escapismo de maneira inconsciente ou de maneira até consciente? Que dica que você dá pra essas pessoas? Seja o escapismo bom ou Ai, mal. bicho, que difícil. Ai, que difícil. Eu acho assim. O escapismo é necessário, você precisa, porque te ajuda na sua criatividade, ajuda você a se tornar uma pessoa melhor também, ajuda você a desestressar um pouco. É, Mas eu acho que se você começa a perceber que isso tá te deixando de fazer outras coisas, tá te causando, por exemplo, um. Tá te trazendo algum malefício, é quando você precisa, de repente, ou procurar um profissional, ou de repente começar a colocar limites para aquilo. Por que eu quero dizer com isso? Por exemplo, seu escapismo é fazer compras, né? Aí chegou a fatura do seu cartão de crédito, meu amor, e você não consegue pagar.
Então talvez está na hora de a senhora cortar esses cartões de crédito, porque a senhora não possa mais fazer compras mês que vem. É uma. Ou, no meu caso, tá? Que é, por exemplo, assistir série. Se deixar, eu passo o fim de semana trancado em casa assistindo série. Então, assim, coloque limites, né, pra você mesmo. Eu vou assistir série aqui até, sei lá, X horário. Aí, X horário, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Eu vou dar uma volta no quarteirão, que seja, pra te tirar daquilo, né? Então, eu acho que isso que é importante. E respeite também o seu corpo e as suas necessidades. Não fique pensando que você tem que estar o tempo inteiro sendo produtiva, ou que aquele momento que você está assistindo série, você devia estar lendo um livro, ou o momento que você devia estar lendo um livro, você devia ser um livro que seja de alguma coisa do seu trabalho, devia estar estudando, devia estar... Não, respeite o que você precisa fazer também, que é importante. É muito importante se respeitar. E se você é igual eu, que precisa de um docinho todo dia... O que eu tô fazendo agora eu como meu docinho, mas eu como menos docinho. Então eu como um docinho, ao invés de um pacote. É o que eu tô tentando agora. Tá? É o que eu tô tentando. Amei, bicha. Olha, foi um grande progresso comer um docinho ao invés de um pacote, viu, bicha? Amei! Eu consigo comer assim, sabe chocolate? Você abre o chocolate, aí eu como uma fileirinha. Aí eu como uma fileirinha, jogo o resto do chocolate no armário pra não comer o resto. Porque se eu tirar a barra do armário, eu vou comer a barra. Então eu vou no armário, pego a barra, tiro uma fileirinha, jogo o resto da barra do armário. Acabou, a minha barra é aquela, é o pequenininho. Porque senão eu como progresso, tudo. Bicha, amei. Olha, tá acabando esse escapismo aí, tá diminuindo, hein, bicha? Tamo aí, Belu, eu vou conseguir... Não sei se eu vou conseguir emagrecer esses 10 quilos que eu ganhei. Tô tentando já faz um ano, não consegui. Mas vamos ver. Vamos ver, e olha, você cansada, que realmente faz o escapismo, que você não percebe que você faz o escapismo. Eu acho que você tem que fazer aquilo que te faz bem, que te faz feliz. Se for pra você ler, se for pra você ver uma série, se for pra você fazer ginástica, ir ao shopping, gastar, vá. Só tome cuidado com a compulsão, né, meu bem? Se é pra fazer aquele boquejozinho rapidinho, vai também, bicha. Vai, se joga, vai curtir. Vai curtir, vai ser feliz, mas não deixe que aquilo tome conta de você, bicha. Esse é o meu recado para todos os escapistas desse Brasil, para todos os escapistas que estão nos ouvindo. Se for para relar, porque, bicha, eu escapo, tu escapas, ele escapa, nós escapistas, nós escapeis. E todos Vários escapeis. Todos escapam, elas escapam. E uma forma de escapismo maravilhosa, bicha, é ouvir esse podcast que é o Já Comecei Cansada. Então mande esse escapismo para suas amigas. Você tá achando que a gente ajuda você a escapar da sua realidade e a ouvir outras coisas? Manda para suas amigas, elas vão gostar também. Não é verdade? Com certeza, bicha. E lembrando a todo mundo que nós já estamos aí no Instagram, estamos no TikTok, estamos no Twitter, estamos em todas as redes sociais, @já comecei cansada. Manda e-mail pra gente também. E, bicha, amei, viu, falar sobre escapismo com você. Eu também, bicha, foi um escapismo. Eu não conhecia esse termo, fiquei conhecendo agora, e tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com o escapismo, viu, bicha? Que é uma coisa natural da vida, e é isso aí. Vamos escapar e vamos ser felizes, bicha. E com certeza, semana que vem teremos mais escapismo, não teremos, Bi? Vamos escapar todas, querida. Escapar da dieta, escapar da polícia, escapar das dívidas. Vamos continuar escapando. E escapar principalmente do Bolsonaro. E vamos em frente, querida. Amém. E ó, semana que vem a gente vem com o quê, bicha? Com mais, vai ter mais. Já comecei cansada pra você. Gente, até semana que vem, cansaders. Beijos. Kisses, Brasil. Mua.